Oi, eu sou Ana Carolina e seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu venho trazer aqui a ideia de fazer esse lindo conjuntinho de short clochard e o cropped. Na verdade, o cropped veio aí meio que de brinde aí na ideia, porque a principal ideia é o short clochard, que é uma peça versátil que está super em alta e que a gente tem aquele medo todo na hora de fazer, porque pensa que vai ser muito complicado, mas na verdade, amiga, não tem nada de complicado. É apenas prestar atenção na hora de cortar o nosso molde e também na hora da gente passar a nossa costura. E para você que ainda não é inscrita, te convido a se inscrever aqui, porque tem muitas ideias legais. E olha, um conselho, está vindo muitas ideias legais para o nosso fim de ano. Então assim, já se inscreve para não perder nenhuma ideia. E para você que já é inscrito aqui, você sabe, é sucesso, então pega na minha mão e bora lá fazer o nosso conjuntinho. Então eu vou começar apresentando as peças do nosso molde. Essa aqui vai ser a parte de trás dos shorts, as costas. Aqui também temos a parte da frente, que é um pouquinho mais curta na parte do gancho, é um pouquinho menor em relação à parte de trás. Aqui nós temos o molde do bolso. Eu resolvi fazer um bolsinho bem menor do que aquele que eu fiz no molde do macacão. Então ele ficou um pouquinho menor, na verdade bem menor. Como dá pra ver, aqui é a parte do forro, aqui é a parte da frente do nosso bolso. Então são dois moldes pro bolso. E a parte do cos que vai na cintura, que é a parte essencial para que ele fique no modelinho clochard. Eu medi 104 centímetros por 7 centímetros, então ele vai ficar bem larguinho mesmo, que ali a gente vai ter a margem da costura, mais o lugar que a gente vai passar o elástico e também a parte que vai ficar fofinha, larguinha em cima, que vai sobrar. E esse tecido ele vai ser dobrado ao meio, então por isso que são 7 centímetros de largura. E a mesma questão do 104 também, que é a largura da cintura. E também você tem a opção, se quer ou não, fazer uma faixa na cintura. A faixa, na verdade, foi o restante do meu tecido, então não tem assim uma medida perfeita. Eu fiz realmente o que deu ali pra fazer. Então vai de gosto, você meça aí mais ou menos quanto que você quer que fique sobrando da sua faixa. Eu fiz exatamente isso, eu medi a minha cintura e depois eu medi mais ou menos um pedaço assim para sobrar da minha faixa. Se ficar muito grande eu vou cortar depois, faltar eu sei que não vai, então é essa medida mais ou menos que a gente tem que ter noção. E também a mesma coisa da faixa da cintura, a gente tem que cortar ela um pouquinho mais larga, porque a gente vai dobrar ela ao meio e passar a costura e depois desvirar. E também lembrando que meu molde está no tamanho 40, apesar de eu vestir 38, eu prefiro que fique o modelinho um pouquinho mais larguinho, então eu fiz um tamanho 40, mas se você já segue o nosso vídeo aqui no canal, os nossos vídeos, você sabe a maneira mais ou menos aí de como aumentar e diminuir o seu molde, e também isso não é nada muito complicado de se fazer, é só prestar atenção. E esse aqui vai ser o molde da minha blusinha, do meu cropped, ele é um tamanhozinho G, mas mesma coisa, apesar de eu vestir um M, eu gosto dele um pouquinho mais larguinho, mais soltinho, então eu fiz no tamanho G. Ele é como se fosse uma camisetinha. Aqui eu já cortei o forro também pra fazer aquela costura escondida, né, a famosa costura escondida, na parte da gola e na parte da cava do braço. Então essa aqui é as costas. Aqui a gente tem a dobra, o centro da dobra, que a gente vai cortar com o tecido dobrado. E aqui a gente tem a frente do nosso cropped, que é a mesma coisa. Centro da dobra, que a gente vai cortar com o tecido dobrado. E ele é a mesma coisa também, eu fiz aqui todo o espelho da frente para fazer o acabamento da parte da cava e da parte da cava do pescoço também. Como dá para perceber, a frente é um pouquinho mais curta que a parte de trás e isso é normal, na hora de tirar não vai estar errado, é normal o molde de trás ser maior do que o molde da frente. Aqui eu já tenho todas as minhas partes cortadas, eu já cortei antes e não filmei por essa questão de não saber se meu tecido ia dar para fazer os shorts ou não, então eu cortei antes. Mas eu usei mais ou menos aí um tecido de 2 por 2,5 que deu para fazer tranquilo a blusinha junto. Agora se você for fazer só os shorts, 2 metros por quase 2 também dá, 1,70, 1,80 dá pra fazer tranquilo. Mas se você quiser fazer a blusinha junto, tem que ser 2 metros ou mais. Essas são as partes do nosso bolso. Aqui eu até marquei pra não confundir, que esse aqui é o nosso cos, esse vai ser o cos. E o tecido que eu usei também é um tecido bem bom, assim, ele não é transparente, ele é um Oxford, só que ele tem uma elasticidade, então ele não é totalmente seco. O que eu gosto mais de trabalhar também, porque fica mais fácil na hora de vestir, caso você nessa alguma coisinha errada. Essa é a parte da frente
E também eu preferi cortar, na hora de cortar, o molde vai até aqui, mas eu preferi cortar uma barrinha um pouquinho maior para poder fazer uma dobrinha na perna, para não ficar apenas uma barra reta. Eu gosto de ter essa dobrinha ali para ficar mais charmoso. Então eu acrescentei aqui mais 4 centímetros para poder dobrar depois, mas essa parte vai de gosto mesmo. Então eu acrescentei porque eu quis, não está no molde. Então se for acrescentar essa barrinha, se for fazer barrinha também, tem que prestar atenção nisso, acrescentar mais centímetros ali pra gente poder dobrar depois. Esse aqui é a faixa que eu separei pra fazer na cintura, então eu vou deixar ela por último, porque ela é o menos importante pra fazer. Esse aqui tem que ser o último, porque é a parte do acabamento. A nossa parte de trás também é a mesma coisa, lembrei de fazer a barrinha, a parte da barrinha para não ficar diferente da parte da frente. E também para o nosso cropped, que está a parte do forro. Esse é o forro que eu cortei, deu para fazer um tamanhozinho bom, não precisou ser só uma barrinha aqui, só um pedacinho. Então esse é o forro e esse aqui é o cropped, ele vai ficar assim, depois que a gente cortar ele dobrado ao meio, ele vai ficar assim, parte das costas e parte da frente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser separar o cropped, porque essa é a parte mais fácil de se montar. Então o cropped vai ficar por último e a gente vai começar pela parte dos shorts. A primeira coisa a se fazer quando vai se montar um shorts é costurar essa parte aqui, que é as costuras que ficam no centro dos shorts, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Então eu vou alfinetar toda essa parte aqui, tanto das costas quanto da frente, e vou costurar. Agora a gente vai reservar a parte das costas, vamos deixar aqui de lado e vamos trabalhar com a parte da frente do nosso shorts. Porque a primeira coisa agora a gente tem que montar a parte do bolso. Então aqui é o seguinte, nós vamos pegar uma parte que é a que vai na costurinha do bolso e uma parte que é o forro do bolso, vamos colocar um em cima do outro. A parte que tem esse cortinho aqui torto vai em cima da outra parte reta, então vai ficar assim. Aqui tem esse detalhezinho menor, e daí a mesma coisa, nós vamos alfinetar essa volta toda até essa ponta, e essa volta toda até essa ponta também. A parte do bolso não precisa ser o avesso, como essa parte aqui vai ficar para dentro dos shorts, é interessante que quando a gente enfia a mão no bolso, a gente não dê de cara com essa parte aqui da costura por dentro do bolso. Por quê? Porque pode colocar alguma coisa dentro do bolso e enroscar na costura dos shorts, que vai ficar por dentro daí no caso, e daí vai acabar descosturando, vai acabar puxando a linha, então isso aí é bem chato. Então eu gosto de costurar aqui mesmo desse lado e a costura ficar por fora, porém dentro dos shorts. E quando a gente enfiar a mão no bolso, a gente não vai enroscar na costura que vai ficar ali dentro. Antes de passar a minha costura também, lembrando, você consegue fazer, dependendo do seu tecido, tanto na máquina reta quanto no overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, dá pra fazer tranquilo na máquina reta. Agora eu vou passar toda essa costura nos dois bolsos. Eu gosto de passar a costura de um lado, virar a peça e passar também do outro lado para ter certeza que pegou todas as partes, porque acontece muito no overlock, principalmente, da gente passar a costura e ficar um tecido um pouquinho menor do que o outro e a costura não pegar. Então fazendo assim a gente tem certeza que a costura vai segurar e também tem certeza de que ela pegou as duas partes do tecido. E agora o nosso próximo passo vai ser encaixar essa partezinha aqui desse cortezinho no shorts. Então nós vamos pegar os shorts, vamos pegar essa parte do bolso, ó, para ter uma noção de como ele vai ficar aqui, então a costura não pode ser para fora, né? Então a gente vai virar assim e vai alfinetar aqui. Aqui, quando já tiver costurado, a gente desvirar, vai ficar tudo no seu devido lugar, ficar aqui a nossa costurinha. Então tá tudo certo. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado.
bolsinhos alfinetados, partiu costura. Prontinho, já está costurado. Agora sim, a gente pode desvirar aqui. Não tem problema se ficar assim todo gordinho, todo torto essa parte aqui da costura. Depois que a gente terminar de costurar, que passar o shorts tudo certinho, ele vai ficar cada coisa no seu lugar. Agora eu vou colocar um alfinete aqui unindo o forro do bolso, essa parte da frente do bolso e a parte da frente dos shorts. Apenas para segurar, para ajudar na hora de passar a costura aqui na lateral dos shorts. E vou fazer também a mesma coisa aqui na parte de cima, para me auxiliar na hora de passar o cos. Então a mesma coisa, vou alfinetar aqui para ficar tudo certinho. Pronto, nosso bolsinho aqui já está praticamente feito, já dá para colocar a mão aqui e ver que ele está todo montadinho. Atrás ele está certinho também, está tudo bem alfinetado. Então agora o próximo passo, vamos pegar a parte de trás do nosso shorts, colocar aqui frente com frente, ou seja, as duas partes com o avesso para cima, e vamos alfinetar as duas laterais, para a gente poder passar a costura agora nas laterais dos shorts. Sempre comece alfinetando de cima para baixo, porque se sobrar alguma coisa a gente joga para a parte da barra dos shorts e tá tudo certo, a gente corta ali depois, não vai fazer diferença. Vou soltar aqui o alfinete que eu coloquei nas três partes e vou unir também com essa quarta parte, que vai ser a parte de trás dos shorts. Então também vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou alfinetar também o outro lado, e também depois que eu já passar essas duas costuras, eu vou vir passar a costura do nosso gancho dos shorts. Então aqui eu vou cortar o excesso da linha que eu usei para costurar, vou abrir aqui o nosso gancho, e eu gosto sempre de começar unindo aqui essas duas partes da costura para que não fique torto na hora que a gente passa a costura. Então eu coloco um alfinete reto para eu ter noção de onde é o centro, e assim eu vou alfinetando aqui também de um lado e do outro. Então depois que eu passar essas duas costuras, eu já vou passar aqui no centro também. Todas as partes aqui do meu short já estão costuradas. Já costurei então aqui toda a lateral, a parte do gancho também. Agora eu vou desvirar para ver se tá tudo certo, se tá tudo no seu lugar. Ficou tudo perfeito, o gancho está perfeito, a parte de cima também perfeita, ficou tudo certo. Agora o nosso próximo passo é passar para a parte do nosso cos, que é muito importante. Então o nosso cos vai ser dobrado ao meio, ele vai ficar mais ou menos nessa largura, ele vai sobrar aqui um pouquinho, que vai ser o que eu vou usar lá para cortar atrás. E aqui agora eu tenho que pensar como que eu vou colocar o elástico. O elástico que eu vou usar vai ser esse aqui mesmo para shorts, que ele é um pouquinho mais larguinho. Tem também aquela opção bem largo, mas eu acho que ele fica muito grande. Então eu vou usar esse aqui, que eu acho que é o tamanho médio. Então aqui, pra gente ter mais ou menos uma noção, a costura vai ficar aqui coisa de meio centímetro, o elástico vai aqui e a outra parte vai vir aqui em cima, escondendo o nosso elástico. E esse restante aqui, daqui pra cima, vai ser o nosso babadinho, que vai ficar ali mais soltinho na cintura. Eu achei melhor fazer da seguinte forma: vou medir aqui 4 centímetros daqui da parte da dobra até o centro. Vou medir 4 centímetros aqui. Vou passar uma costura em toda a volta na máquina reta. Aí depois eu vou encaixar o cos no shorts. Aqui por essa parte do corte, eu vou encaixar ele no shorts em toda a volta. Assim vai ficar aqui um túnel pra gente passar o nosso elástico. E aí por último eu passo o elástico e termino a costura. Coloquei aqui agora bem pertinho pra conseguir visualizar direito. Já passei aqui a costura. Como eu disse, eu deixei um túnel aqui pra gente poder passar o elástico entre a costura que eu uni os shorts com o cos e essa costurinha de 4 centímetros que eu fiz. Eu deixei aqui o encontro atrás, então ficou aqui o buraco atrás pra gente fechar depois. Aqui eu vou usar 70 centímetros de elástico, mas você meça a sua cintura, dando uma esticadinha nele que fique confortável para você, para saber certinho o tamanho que você vai precisar, que eu vou cortar para deixar ele todo alinhadinho. Vou usar esse alfinete para passar ele em toda a circunferência do shorts. A gente encaixa o alfinete aqui e vai levando ele aqui em toda a volta, cuidando também para que ele fique o mais reto possível e que não dobre lá dentro, porque vai ser muito difícil de desdobrar ele, de desvirar. Então tem que passar ele retinho para ele não dobrar.
já cheguei no finalzinho do meu tecido, daqui da onde eu tô passando, eu vou pegar o elástico, vou esconder ele aqui dentro junto, do mesmo tamanho do meu túnel que eu tô passando, e vou colocar um alfinete para que ele não entre também e se perca lá dentro, e daí vai dar na mesma, vou ter que passar novamente. E daí sim, agora a gente vai ter que começar a passar e dar uma arrumada aqui, porque acabou o elástico na parte de fora. Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, vou alfinetar aqui para que ele não saia do lugar. Posso tirar o alfinete agora. E agora eu vou dar uma arrumada nele. Como dá para perceber aqui, um lado ficou mais franzido que o outro, então eu vou trazendo também o franzido até o outro lado que eu comecei a passar o elástico. E arrumando ele aqui para que ele fique totalmente reto. Por último, eu gosto de dar essa esticada aqui, agora que ele tá totalmente retinho, para ele realmente ficar distribuído por igual em todas as partes. Já dá pra ver que ele vai ficar bem fofinho em cima. Agora o próximo passo, eu vou costurar aqui, vou fechar a parte de trás, vou passar a costura no elástico junto com o tecido, vou fechar ele aqui dentro. E também vou passar uma costura aqui no meio, segurando o elástico, claro, esticando também na máquina para que ele fique todo esticadinho. Para que o elástico não vire aqui dentro quando eu vestir, porque às vezes acontece da gente, na hora que estiver vestindo, ele ceder um pouco e o elástico virar lá dentro, então dá na mesma daí. Então, para isso não acontecer, eu vou passar uma costura aqui também. Então, amiga, depois de muita luta eu consegui terminar. Eu já passei a costura aqui atrás, passei aqui, fechei o elástico e também passei essa costura em toda a volta em cima do elástico aqui. 2 costuras, na verdade. Também já fiz a minha barra. Eu preferi mesmo fazer a barra por dentro, porque eu achei que ia ficar assim muito... não ia combinar muito com o tecido se eu fizesse a barra por fora. Então eu fiz pra dentro mesmo. Também já fiz a faixa. A faixa foi aquilo que eu falei. Eu passei a costura, desvirei, fiz esse acabamento na máquina reta. E agora ela tá assim toda torta. E os shorts também, porque ainda não passei. Mas antes de passar esse, eu já vou montar o cropped, que assim eu passo tudo de uma vez e venho com o resultado final. Então, o nosso shorts a gente vai reservar. Aqui também não tem segredo. Nós vamos pegar a parte do forro da frente. Vamos alfinetar toda essa volta aqui com a cabo do braço, toda a volta. E também a parte do pescoço. Depois vamos alfinetar a parte das costas com o forro das costas. E passar essa costura em toda a volta da frente e das costas. Então já costurei todas as partes aqui, já costurei o forro, já desvirei pro direito, já coloquei as 2 partes aqui com o forro pra fora, pra passar a costura daqui do ombro agora. E depois que eu passar as 2 costuras do ombro, eu já vou passar pra costura aqui da lateral, então também já vou unir com o alfinete aqui para poder passar a costura. Terminando aqui, já vou passar na lateral. E daí, por último, vou fazer a barra do nosso cropped e vai estar tudo pronto. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou do meu conjunto, se você gostou da minha cor, ou se você faria numa estampa diferente. Amiga, eu tive que vestir aqui um paletó por cima, porque eu tomei umas picadas de pernilongo essa noite. Não é porque minha blusa teve defeito, não. É porque eu tomei umas picadas de pernilongo e tá muito vermelho. Então, né, vamos disfarçar aí. Mas não teve defeito a minha peça, e isso é o que importa. E também, por favor, hein, não se esqueça de deixar o seu like pra mim, que é muito importante e mostra que você dá valor no meu trabalho e que também eu devo continuar fazendo isso que eu faço aqui com todo carinho pra vocês. Então, por hoje foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo. Um super beijo pra você e tchau! I've been all around the globe trying
to protect your soul.